Boa noite. Estamos aqui hoje para falar com o professor Cristiano Santiago, que irá tecer algumas importantes considerações sobre os assuntos que poderão ser cobrados nas provas de 100% e 110% na Faculdade AGES. O professor está atendendo a alguns pedidos que foram feitos pelos alunos para poder se aprofundar um pouco mais sobre alguns pontos-chave que é necessário ter em conta por ocasião desta avaliação. Então, professor, estamos aqui hoje para fazer algumas perguntas e mais uma vez agradecer ao senhor pela sua disponibilidade de nos receber. Queria que o senhor começasse falando sobre um filósofo que, segundo o que o senhor disse, certamente será cobrado, não é, digamos assim, nessa avaliação de 100%, que é o filósofo alemão Immanuel Kant. Professor, quais são os pontos principais dos quais que Kant trata? O que o senhor poderia falar sobre esse importante pensador no campo da filosofia e, sobretudo, no campo da ética? Bom, o que se pode dizer sobre Kant naturalmente diz respeito ao conceito de dever, que naturalmente não surge com Kant, como eu costumo dizer, o conceito de dever surge com Deus, o qual nos apresenta a chamada lei divina revelada, que são os 10 mandamentos, mas que se trata de uma lei heterônoma, ou seja, que vem de fora. Opera-se uma mudança na modernidade. Que mudança é essa? O fundamento das normas de ação não pode mais se basear em motivos heterônomos, ou seja, é preciso que essas normas de ação, ou seja, o fundamento das ações, se baseie no motivo interno à própria razão, para usar o vocabulário de Kant, ou seja, o conceito de autonomia, dar a si próprio a lei. Então, no caso de Kant, o dever está relacionado a uma lei que o ser humano dá a si próprio, independente da lei religiosa, por um lado, mas também independente dos costumes sociais, que não podem ser fundamento para as ações, independente da vontade divina, obviamente, ou do senso comum, ou das leis jurídicas que mudam. Esse é o conceito de dever. Na concepção de Kant, é preciso levar em conta também outros conceitos que são importantes. Em primeiro lugar, o conceito de autonomia, sobre o qual eu já falei, o conceito de boa vontade, ou seja, no momento em que você toma uma decisão sobre o que se deve fazer, ou seja, qual é a decisão correta a ser tomada, não se pode levar em conta o possível benefício que você há de receber, a recompensa pela ação correta praticada, nem tampouco a possível punição que você pode tomar caso você não pratique a ação correta. Não se pode levar em conta o possível benefício que você há de receber, a recompensa pela ação correta praticada, nem tampouco a possível punição que você pode tomar caso você não pratique a ação correta. A ética de Kant tem um fundamento que é um dos principais fundamentos de sua ética, que é não levar em consideração as consequências, sejam elas boas ou ruins, porque a ética de Kant não está preocupada com, por exemplo, alcançar-se a felicidade, mas, pelo contrário, tornar-se digno de felicidade. E o que é preciso para o ser humano, para que ele se torne digno de felicidade?
cumprir o seu dever, seja qual for a consequência, seja boa ou seja ruim, alcance-se a felicidade ou não. E, em último lugar, não se pode deixar de falar também sobre o conceito de imperativo categórico, ou seja, o imperativo que Kant encontra no interior da própria razão humana, ou poderíamos chamar de consciência humana, consciência ética humana. É uma lei formal que manda cumprir seu dever, ou seja, que manda seguir o sentimento de dever independente do que quer que aconteça. Age de tal maneira que possas querer que a máxima de sua ação se torne uma lei universal, ou seja, age de tal maneira que a máxima, ou seja, o motivo que te levou a agir, pudesse ser adotado por qualquer pessoa, ou seja, no meu lugar, qualquer pessoa deveria agir da mesma forma. E se você não pode dizer isso da sua ação, a sua ação não tem um valor moral. Existem outras formulações para o imperativo categórico, como por exemplo aquela segundo a qual a dignidade humana é um valor inestimável, é um valor inegociável. Age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, como um fim, nunca como um meio. Ou seja, não podes fazer uma promessa a alguém, uma promessa que sabes que não pode cumprir. Isso é tratar tal pessoa com indignidade, não tratar com dignidade. E o fundamento da ética kantiana, como de qualquer outra ética, seja filosófica, seja religiosa, qual é? Colocar-se no lugar do outro, a ideia de empatia, tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Obrigado, professor, e obrigado a você que nos assistiu. Embora você não tenha prestado atenção durante o semestre todo, agora que a corda começa a apertar, está interessado, mas o professor, sempre generoso, nos convidou aqui para fazer essa entrevista e esse bate-papo filosófico para falar desses importantes pensadores na história do pensamento. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua atenção, a sua presença e só nos resta, né, professor, desejar boa sorte a todos e até o próximo semestre.